Olá, hoje é quinta-feira, 29 de agosto. Eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras News, e o nosso programa Conversa com o Analista de hoje tem como pauta o mercado de boi gordo e carne bovina. Antes de apresentar o nosso convidado, peço para quem está nos assistindo que acesse e conheça o nosso site, safras.com.br, e peço uma demonstração gratuita da plataforma de Safras e Mercado. Todas as informações, dados, análises, notícias e números em geral dos principais produtos do agro estão ali na plataforma. Bom, então hoje conversaremos com o analista e consultor do setor carnes da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Bem-vindo, Fernando, é um prazer falar com um amigo. É um prazer estar aqui em conversa com o analista e vamos falar sim sobre o mercado do boi gordo, sobre as tendências, o que vem pela frente. Mercado aí que vem apresentando elevação de preço nos últimos dias. Tá certo. Então eu te pergunto o que nós tivemos aí de grande destaque para o mercado de boi gordo e carne bovina ao longo do mês Bom, de agosto. vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente dar uma olhadinha na nossa plataforma Safras, né? Aqui na Uhum, plataforma a gente vai perceber, né, a elevação dos preços da arroba do boi gordo. Já estou aqui sim. apresentando os números, né? Nós tivemos uma alta em agosto que ela ocorreu de uma maneira generalizada. Nós tivemos aí um movimento muito interessante de alta dos preços em São Paulo, em Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná. O movimento aconteceu de maneira uniforme. Em São Paulo, as negociações aí estão acontecendo a partir de 240 a prazo, com negócios até 245. O mercado está flutuando nessa banda de preços. Da mesma maneira, o que nós percebemos em Minas Gerais, por exemplo, é um mercado trabalhando entre 230 até 235 por arroba. Mas o que acontece? A oferta restrita, apesar de ser um período de confinamento, nós não temos mais quantidade relevante de animais terminados a pasto. A questão do clima também pesa nesse sentido, né? Nós temos ali as queimadas, como todo mundo está acompanhando, Sim. e isso também vai gerar efeitos aqui no mercado do boi, que deve fazer com que a entrada de animais de safra, animais terminados a pasto, aconteça de maneira mais tardia. Muito possivelmente a gente só vai ter animais terminados a pasto no mercado brasileiro em 2025. Então, daqui até o final do ano, para atender às necessidades de consumo de uma exportação que é recorde, de um mercado interno que melhora o consumo aqui de carne bovina, vai ser necessário, haverá necessidade de você trabalhar com apenas oferta de confinamento. Apesar do confinamento ser recorde na atual temporada, né, ainda assim tem certas limitações. As indústrias também estão trabalhando com escalas de abate cada vez mais curtas. Aqui na plataforma, Sim, a gente também coloca, nós acompanhamos as escalas de abate, tá? E como a nossa audiência pode aqui ver, temos sim. escalas posicionadas aí entre 6, 7 dias úteis, no melhor dos cenários, 8 dias úteis. Tá? Então, são escalas mais apertadas no comparativo com o que nós tínhamos aí nas últimas semanas, nos últimos meses. Essa escala deu uma apertada, e por isso as indústrias estão pagando mais, estão tendo que ser mais ativas na compra de gado. As indústrias que estão um pouco mais tranquilas são aquelas que firmaram contratos a termo durante o segundo trimestre para atender suas necessidades de escala justamente nesse período de entre-safra. Tá? Então, nós temos aí várias indústrias que fizeram esse tipo de parceria com o pecuarista, e isso ajuda ali a alimentar essas escalas de abate e oferece uma certa tranquilidade, né? Oferece uma retaguarda aí para para essas indústrias, mas mesmo assim o mercado vai evoluindo, vai escalando de preço, vai apresentando esse tipo de movimentação no decorrer da semana, com espaço para a continuidade desse movimento no curto prazo. Certo. E no mercado atacadista tivemos preços em alta também, né, ao longo de agosto, puxados principalmente pelo evento do Dia dos Pais, né, e também pelo cenário de exportações quase recordes do Brasil, né, Fernando? Sim, para dar uma dimensão para quem está aqui nos acompanhando, julho, mês passado, né? Sim. Julho foi um mês em que o Brasil exportou mais de 380 mil toneladas de carne bovina em equivalente carcaça. Tá? É o maior volume de exportação de carne bovina em um único mês da história. A Uhum. quantidade de carne bovina que está sendo escoada nessa temporada não é brincadeira.
né? O Brasil vai enfileirando recorde atrás de recorde em vendas de carne bovina no mercado internacional. O Brasil se consolida como a melhor alternativa global dessa proteína e vai aí disparando, vai conseguindo evoluir em quantidade de produto exportado. E a boa notícia para o setor é que agora, além de conseguir vender grandes quantidades de carne bovina, o Brasil está se deparando com melhora dos preços pagos por essas proteínas, para essa proteína brasileira no mercado internacional. Tá? A gente vê preços, negociações que antes aconteciam a 4.100, 4.200 dólares por tonelada, agora já estão sendo registradas aí a 4.500, 4.600 dólares por tonelada, numa capacidade de preço muito melhor do que nós tínhamos aí anteriormente. Então, começa a evoluir em volume, começa a evoluir em preços também. Importante dizer que o mercado interno tem melhoras dos indicadores de consumo, a gente vê avanço aqui no mercado interno também. A taxa de desocupação na economia brasileira está nos menores patamares dos últimos anos, só 6,8% da população desocupada nesse momento. Tá? Então, isso melhora o consumo, melhora os indicadores de consumo aqui no mercado interno. E é importante a gente frisar o seguinte: se é uma maior parcela da população está ocupada, tem emprego formal, emprego com carteira assinada, isso quer dizer que o impacto do 13º salário agora na economia durante o último trimestre vai ser maior. Então, o que se espera, o que o varejo está esperando para 2024 é que seja o melhor último trimestre dessa década, seja o melhor período de consumo dessa década. Isso vai motivar também o consumo das proteínas de origem animal. Nós temos aí o 13º, como eu mencionei, criação de postos temporários de emprego, confraternização das empresas, tem bonificações, né? Tudo isso gera um efeito muito positivo sobre o consumo, sobre a movimentação da economia. Vamos dizer assim que a roda gira melhor nesse período, né, de consumo, e nós temos uma expectativa bastante positiva e bastante saudável para esse final do ano em termos de demanda. Certo. Para finalizar esse nosso bate-papo, eu te pergunto aí qual é o cenário para o mercado de boi gordo e carne bovina em setembro. A tendência é que os preços continuem em elevação? Para o momento, ainda é uma tendência de continuidade da alta, tá? Os frigoríficos ainda em dificuldade para manter as escalas, dependendo muito dessa oferta de confinados para atender suas necessidades, e vai mantendo, sim, essa perspectiva de alta dos preços. É muito importante nós mencionarmos aqui também, para quem está nos acompanhando, que o mercado do boi gordo está mais propenso à alta, ele tem mais possibilidade de alta no curto prazo, mas nós não podemos aguardar altas explosivas dentro do mercado do boi. O boi não reúne-as com o mercado pecuário. Na atual temporada, com uma quantidade recorde de abate aqui no Brasil, ele não reúne as condições necessárias para altas explosivas do preço da arroba. Para que isso acontecesse, nós precisávamos de variáveis novas, precisaria de um fato novo que justificasse altas mais agressivas. Mas por se tratar de um ano de grande descarte de fêmeas, de grande quantidade de animais abatidos, veja, julho foi o mês de maior quantidade de produto exportado, mas também foi o mês de maior abate da história. Mais de 3,6 milhões de cabeças de gado foram abatidas em julho de 24, maior quantidade de animais abatidos da nossa história, em um único mês. Então, tudo isso dá o tom de como o mercado está se comportando e quais são as perspectivas. O que está realmente oferecendo condições para alta de preço são as variáveis de demanda. Sem elas, o cenário da arroba do boi gordo seria muito pior. Viveríamos um agosto parecido com aquele que nós vivemos em 2023, que os preços da arroba do boi gordo derreteram. A demanda tem conseguido dar uma perspectiva mais otimista em relação a preços do boi gordo no Brasil na atual temporada. Tá certo. Bom, antes de me despedir do Fernando, eu peço para quem está nos assistindo que adicione as redes sociais de Safras e Mercado. Todas as nossas redes sociais estão listadas aqui embaixo da tela. Obrigado, Fernando. Então, até breve. Um grande abraço, meu amigo. É sempre um prazer participar. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos que nos acompanham aqui. Até mais.